Olá, estudantes, professores, gestores, um bom dia a todos. Aqueles também que acompanham a gente aí, curiosos, como o Rafael fala. Hoje, sou o professor Isaac e hoje iremos trabalhar a segunda parte da aula de linguagem algébrica. E para me auxiliar aqui, estou com o meu colega aqui, o professor Jonas. Bom dia, professor. Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser a voz de vocês no chat, né? Então vou acompanhar o chat aqui, vou responder o que vocês estão colocando, né? E, como sempre, lápis, caderno, borracha, o caderno do aluno, tenham sempre em mãos para facilitar durante essa aula, né, Isaac? Sim, sim. É importante também lembrar que aqueles que não têm o aplicativo da Semesp não conseguem participar pelo chat, né, só por meio do aplicativo. Então baixa o aplicativo e manda aí suas respostas, compartilha com a gente. Então o objetivo da aula de hoje é a gente dar uma reforçada um pouco mais do que é a linguagem algébrica, como que ela é interpretada na matemática. Na aula de ontem, os professores Jonas e Rafael, eles fizeram essa abordagem, a gente vai reforçar, aprofundar um pouco mais, tá? E a gente vai começar, primeiramente, falando um pouco da origem, né? Porque eu gosto dessa parte da história da matemática, para a gente saber um pouco da origem das coisas, né? Então, no primeiro slide aí, a palavra álgebra vem do árabe al-jabá. Aí eu vou para meus colegas aqui de Libras aqui, eu quero ver como é que vai ficar a tradução. Usada no título de um livro, Rissad al-Jabá Wala Mukalab. Tem algum árabe aqui, parente de árabe, que saiba ler? É muito complicado. Então, ele foi escrito em Bagdá por volta do ano 825 pelo matemático árabe Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Inclusive, a palavra algarismo, professor, vem da origem do nome dele, al-Khwarizmi. Hum, Algarismo, al-Khwarizmi. Né? entendi. Então, essa parte é muito interessante, da onde que vem, da onde que surge. Não é do nada, vamos chamar de Álgebra. álgebra, não. Vem de uma obra, né? E a álgebra de Al-Khwarizmi, ela foi o nome de uma operação usada na resolução de uma equação. Mas em 1600 a palavra foi aplicada para estudo de em que o que fosse analisada essa operação, né? Então, o Al-Khwarizmi, ele foi um dos responsáveis por difundir o sistema de numerações hindus, né, indo-arábico, e por meio da sua obra acabou gerando essas expressões que a gente utiliza hoje em dia: Al-Jabr, álgebra, Al-Khwarizmi, algarismo. Entendi. Quase enrolei a língua aqui também para falar. Bom, então, na álgebra, utilizamos letras que podem representar um valor, uma incógnita. Ontem até o professor Rafael deu um exemplo. Tem gente que fala, eu não sei o que ele falou de uma amiga, que Aham. você é uma incógnita para mim, eu não sei o que você significa, não entendi direito o que ele quis dizer. Brincando. E outros diversos valores, as variáveis, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos dar 2 minutos. O preço pago em um estacionamento é de 12 reais a cada hora, né? E numa segunda situação, comprei 3 salgadinhos no mercado e paguei 15 reais. Cada salgadinho custou. Vou fazer o seguinte, vamos dar 2 minutinhos. Eu quero que na letra, no exercício número 1, vocês escrevam uma expressão algébrica que represente essa situação. O preço a ser pago em um estacionamento é de 12 reais a cada hora. Professor Jonas, professor Rafael já falaram que a gente acaba utilizando as letras, né? Isso, e eles podem, nesse caso aí, como é muito começo, eles podem usar a letra que eles quiserem no caso, né? Não Isso. tem uma regra tal. A gente vai mostrar mais pra frente uma regrinha, né? Mas eles podem utilizar a letra que eles quiserem, né, Isaac? Isso. E no segundo, comprei 3 salgadinhos no mercado e paguei 15 reais. Cada salgadinho custou. No segundo, vocês montem a expressão algébrica e também determinem o preço de cada salgadinho, tudo bem? Beleza. Então, 2 minutinhos? Fechado. 2 minutinhos a gente já retorna.
retornamos aqui, né? Muitas respostas, a participação está sendo muito grande aqui, Isaac, e colocaram algumas respostas assim. Então, por exemplo, a Bruna. A Bruna colocou 6 mais E, então ela utilizou a letra E, né? Que dá igual a 12. O Brian colocou H mais 12, então ele colocou ali a resposta como H mais 12. E o João Paulo colocou H mais 12 também. O Thiago usou outra letra. Ele usou a letra do próprio nome. Ele usou a letra T. Ele colocou T mais 12, que eu comentei ontem que eles podem, né? Geralmente a gente pode utilizar a letra que a gente quiser. Eu gosto muito da letra de J, né? E o Guilherme também colocou. Só que o Guilherme colocou diferente. Ele colocou H menos 12. E respondeu a segunda questão também. Ele falou que a segunda resposta, a segunda questão é 3, né? E a Mariana colocou E menos 12. Como que a gente consegue? Muitos aqui também colocaram a letra X. Como que a gente pode responder essa, Isaac? Então, só para a gente reforçar que na primeira situação o valor pago irá variar de acordo com o tempo que o veículo ficará estacionado. Então ali eu tenho uma variável, Isso. né? E no segundo caso, o valor de cada salgadinho só poderá ser R$5, ou seja, naquela situação eu tenho uma incógnita apresentada, qual o valor do salgadinho, né? Então a primeira é uma variável e a segunda é uma incógnita. Isso. Então aqui, voltando aqui para a gente fazer uma função, o que acontece, né, professor? Se o carro, ó, eu vou chamar tempo de T, Pode ok? ser, pode ser. Então o preço aqui em reais e o tempo T, Fechado. tá bom? R$12. Se ele ficar parado o tempo aqui está em horas, né? Fechado. Se ele ficar parado 2 horas, 24. Certo. Se ele ficar parado 3 horas, 36. E assim por diante. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse caso, vocês até utilizaram uma nomenclatura correta, porém, não é somar. Não é eu pegar 12 mais 1 vai me dar quanto que ele vai pagar. É o preço vezes o tempo. Então, eu posso dizer que o valor V que ele vai pagar é 12 vezes T. Entendi. Se você substituir, aqui eu tenho as grandezas, valor e tempo, se você substituir o tempo por qualquer número, você terá o valor a ser pago para estacionar, né? E na segunda situação, se eu for montar uma equação, comprei 3 salgadinhos no mercado e paguei R$15. A princípio eu não sei quanto que custa. Então se eu comprei 3 salgadinhos, eu comprei 3 vezes, eu vou chamar salgadinho de S. Ok, tá? beleza. 3 vezes S é igual a... Pronto, montei aqui outra expressão algébrica. No caso, S representa O valor de cada o salgadinho. valor de cada salgadinho. Né? Beleza. Aí, se você substituir, você colocaria um valor para o S, né? Nesse caso, nesse caso aqui, Q vezes 3 dá 15. Nesse caso aqui, 5. Então, o valor, o S só pode, nesse problema, essa letra, a incógnita, só vai assumir um valor, que é o 5. Aqui, o T, que é o tempo, ele vai assumir vários valores. Então, é a variável. Então, está aí a diferença mais clara entre variável e incógnita, né? Beleza. Bom, então as expressões elas servem para determinarmos, né, uma expressão que resuma alguma situação matemática apresentada. Como, por exemplo, aí a gente tem na tabela, na situação estacionamento, temos o valor pago por hora, R$12 novamente. Então, montando uma tabela, teríamos 1 hora 12, aquilo que eu acabei fazendo aqui no flip chart com eles, né? Ok? Então, reparem que o valor irá variar de acordo com o tempo estacionado. Se um veículo ficar estacionado por 5 horas, qual seria o valor pago? Né? Vou fazer o seguinte, professor, vou dar 2 minutinhos para eles fazerem essa questão aí, tá? Beleza. No caso de 5 horas. A gente já fez ela? Não, né? Não, 5 horas não. Então, 2 minutinhos para eles fazerem e responderem aí no chat com a gente. Ok, então respondam aqui quanto que dá 5 horas no caso aí do estacionamento, né? Qual o valor que eu vou pagar se eu ficar 5 horas com o carro parado, beleza? Beleza.
retornamos aqui, né? Muitas respostas no chat. Quando eu estava vendo aqui, Isaac, não deu nem tempo de eu terminar a pergunta, a gente colocar, muitos já tinham respondido, inclusive, né? Então, a maioria das respostas aqui foi 60, né? Então, o Lucas colocou 60. O João Pedro fez uma coisa muito legal. O João Pedro, ele fez o seguinte, ele escreveu 12 vezes 5 igual a 60. A Yasmin colocou 60, a Letícia 60, o Guilherme foi além, né? Então acho que o Guilherme já até entendeu. Ele colocou 12 vezes V é igual a 60. Então ele fez essa relação, né? Isso. Então aqui é o seguinte, nós, como vimos ali no flipchart, V igual a 12 vezes T. Então no lugar do T, você substitui pelo tempo, né? Substitui pelo tempo. No caso 5, então 12 vezes 5. Aí você tem o valor obtido, R$60, ok? Então ali que a gente colocou no flipchart. Eu chamei V de valor pago e T de tempo. Certo. Valor a ser pago e T de tempo. Na matemática, nessa questão da álgebra, até o professor Jonas ele até deu uma iniciada, né, sobre essa questão das letras. Depois a gente acaba meio que padronizando as letras para não ficar uma coisa, uma salada de fruta, assim, uma salada de letras, né? Então a gente utiliza bastante letras, a letra X, a letra Y, né? São apresentados nos livros mais essas letras. Mas Algumas do início do alfabeto, né? A, B e C também são isso, apresentadas. quando eles né? chegarem em Bhaskara, daí eles vão ver lá. Então a gente usa muito essas letras por convenção, né? Então Convenção. por exemplo, se eu fizer um exercício, se eu escrever alguma coisa e eu vou passar para você, né, Isaac? E eu não estou do seu lado para te explicar, você vai conseguir entender por conta das letras serem comum, né? Isso. Então essa é a ideia da linguagem algébrica, representar uma linguagem escrita, uma linguagem matemática, né? Isso. Depois, futuramente, vocês vão estudar a linguagem algébrica com a linguagem geométrica, então tem muita coisa. Então vocês só estão no primeiro passo aí dessa nova fase de estudo de vocês e vocês verão daqui para frente esses tipos de expressão muitas vezes, tá? Então, no segunda situação, é aquilo que a gente tinha comentado, 3x igual a 15. Eu chamei ali de x, aqui na lousa eu até usei a letra S, né? Do salgadinho. Mas ali eu usei, 3 vezes x igual a 15. Então, se eu for representar por meio de algebricamente, esse problema, reduzir a sua escrita, eu simplesmente 3 vezes x igual a 15. Importante, a gente, com essa introdução à álgebra, a gente tem que começar a evitar utilizar a letra x para simbolizar o sinal de vezes, tá? A gente acaba não utilizando mais a letra x como sinal de vezes, não é uma regra, mas é algo para você não confundir. Então a gente coloca o ponto e muitas vezes nem tem aquele ponto, que a gente já sabe que é uma multiplicação. Imagina se fosse ali, ó, no 3x, né, Isaac? Colocaria 3x e x, imagina, não ficaria legal, né? Não daria muito certo. Isso. Então assim, professor, a gente vai para uma segunda atividade e eu vou pedir para eles efetuarem a leitura e darei 3 minutinhos para eles resolverem, ok? Ok. 3 minutinhos. Façam a leitura dessa atividade. Lembra que eu falei que quando às vezes não aparece o ponto como sinal de vezes? Quando não aparece entre o número e a letra algum sinal, significa que é multiplicação, tá? Multiplicação. Tudo bem? 3 minutinhos para eles resolverem, então. É uma questão que tem no caderno, né? Na página, na versão estendida. Então, 3 minutinhos a gente retorna.
Nossa. Retornamos aqui, né? Muitas respostas no chat, muita participação dos alunos. Obrigado, agradeço muito a presença de vocês, né? Algumas respostas e aí eu gostaria de você visse, Isaac, para ver se está certo ou não. Então, o Diego colocou 180, o Alejandro colocou 180, a Ana Beatriz colocou 180. Muitos estão respondendo 180, né? O Daniel também colocou 180. O João Pedro, ele fez assim: 2 vezes 11 é igual a 22. A Samira também, 2 vezes 11 é igual a 22. O Guilherme, ele fez basicamente o que é a forma, né, que a gente pode chamar da linguagem escrita, né, a nossa linguagem materna, como nós vimos ontem. Ele não escreveu na forma que a gente chama de linguagem matemática. Ele colocou assim, Isaac, foi muito legal, ó, ele colocou multiplicar o número de gotas pelo peso da criança e subtraiu 5. Então, foi a forma com que ele pôde se expressar aqui para colocar. Só faltou a resposta, mas tá certo, Mas né? acho que acredito que ele praticamente ele soube Entendeu a desenvolver. questão, é. Então aqui, lembra que eu falei na álgebra, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é quando for operação de multiplicação. Por quê? Nesse caso aqui, o que significa 2P? Vocês não estão vendo nenhum símbolo entre o 2 e a letra P, certo? Ou seja, significa que aqui na verdade é vezes, é 2 vezes P. Então é muito comum aparecer assim, ó, 3x, significa o quê? 3 vezes x. 2a, significa o quê? 2 vezes a, ok? Então, primeira coisa, na tabela, ele classificou qual que seria o número de gotas de acordo com a idade. 2 anos, então 2 anos correspondem a 2 vezes P, ou 2 vezes o peso, menos 5. Então, 2 vezes 11, né? Menos 5. Pronto, 2 vezes 11, 22. 22 menos 5, 17. Então, ele multiplicou por 2 o peso da criança e subtraiu 5. Tá certinho. Certo, certinho. Tá? Olha, vamos aproveitar então essa tabela aproveitem e respondam como que seria, no caso, com 1 ano e 8 quilos, 2 anos 12 quilos, 3 anos e 14 quilos, ok? Eu vou voltar à tabela aqui, então copiem aí rapidinho as fórmulas, né? 2P, 2P menos 5, 2P menos 8, 2P menos 10. A gente vai ficar aqui um minutinho aqui, até reforçando uma coisinha. Deixa a imagem para eles copiarem, para eles fazerem a próxima atividade. Então, professor, daí é que a gente está fazendo, né? Trabalhando essa parte, essa transformação, essa representação, né? Lembrando que se a gente falar da história, isso é uma coisa recente na humanidade. Essa linguagem é muito recente. Antigamente era tudo mais escrito mesmo, como se você... Igual o nosso colega aí, o Guilherme, ele fez. Era basicamente, se descrevia como efetuava a conta, a equação, enfim. E mediante essa padronização, né, e conseguiu essa forma de linguagem que resume bastante. Eu acho que já deu tempinho para eles copiarem lá, né? Beleza. Então vamos lá, mais 3 minutinhos aí para eles responderem. No caso da criança de 1 ano, 2 anos com 12 quilos e 3 anos com 14 quilos. Ok? Beleza. 3 minutinhos, já retornamos.
Retornamos aqui, né? Muitas respostas, né? Olha, esse chat aqui hoje tá bombando aqui, né? Então as respostas foram assim. A Anne colocou de 3 anos uma gota. O Daniel colocou 50. Muitos responderam 50. Não entendi muito bem o que vocês fizeram. O Matheus colocou assim, a 12, o B 14 e o C 22. O Gustavo colocou na mesma ordem 16, 59 e 30. O Luiz Henrique 16, 19 e 20. Andréia 11, 19 e 23. O Guilherme 16, 19 e 20. E a Kathleen 8, 12 e 14. Qual desses está certo, Isaac? Vamos conferir aqui? Vamos lá. Então vamos lá. Já fiz um esqueminha aqui, né? Fiz minha colinha. Um ano, 2P, né? Um ano, 2 vezes P. Na letra A, um ano com 8 quilos. Então, 2 vezes 8, 16. Fechou. Então, 16 gotas era para um ano aí, né? Para um ano. 2, nós temos 2P menos 5. Então, 2 vezes 12, né? Ali é 12, professor? 12 quilos, isso mesmo. 12 menos 5. 2 vezes 12, 24. 24 menos 5, 19. Fechou? Fechou. 19 gotas para o 2, isso mesmo. E aqui no 3, a criança, 3 14. anos, 14 quilos. Isso. Então, 2 vezes 14 menos 8. 2 vezes 14, 28. 28 menos 8, 20. Então, 16, 19 e 20. Isso mesmo. O Ok? Luiz Henrique acertou essa. Então, vamos agora para mais uma atividade aqui. 2 minutinhos para vocês responderem, para escrever na forma de expressão e elaborar aí os cálculos solicitados, ok? Então, 2 minutinhos. Mais uma atividade aí. Retornamos aqui, né? Nessa vez eles colocaram, ficou muito dividido as respostas, né? Então ficou muito na questão. Muitos já estão utilizando inclusive a letra X. Ah, legal. Estão colocando a letra X para responder essa daqui. Na primeira colocaram X mais 4. Então o Matheus colocou X mais 4. O Murilo colocou L mais 4. Olha que legal. Olha. L mais 4, né? A Eduarda colocou que era 2x. Talvez eu não tenha entendido o que ela tinha feito. Então, muitas respostas aqui, né, Isaac? Ó, letra A, tá perfeito. L mais 4, X mais 4, ótimo quem conseguiu chegar. Melhor ainda é porque a gente quer saber a expressão que determina o valor a ser pago. O valor a ser pago. Então, eu tenho duas grandezas aí, valor pago e
quantidade de lanche, certo? Certo. Então, aqui eu chamei de V, valor pago, L, quantidade de lanche. Quem Certo. utilizou a letra X, ótimo. Ótimo, perfeito, tá? Então, aqui, o valor pago vai ser igual à quantidade de lanches mais R$4, que é a taxa de entrega. Isso mesmo. Posso representar assim. Teve alguns estudantes que responderam L mais 4, né? Tá ok. Certinho. Tá ok. Né? Na letra B, o caso Ricardo ele realiza o pedido de 3 lanches. Qual será a nova expressão? Se um lanche é L, o valor pago para 3 lanches, 3 vezes L, mais 4. Ok? Beleza. E sabendo que cada lanche custa R$15,90, determine o valor pago pela entrega de 5 lanches. Então, o valor pago pela entrega de 5 lanches é 5 vezes L mais R$4. Quanto que vale L, professor? R$15,90. Né? São 5 lanches. No caso, não, na verdade aqui a gente já tem o L, né, professor? Deixa eu até arrumar aqui, né? A gente já tem o lanche. Então, são R$15,90 vezes 5 mais 4. Isso ok? mesmo. Então, aqui, 5 mais 0, ou 5 vezes 0, 0, 5 vezes 9, 45, 5 vezes 5, 25, com mais 4, 29, vão 2, 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. 7. 79,50, isso aí. Mais R$4, R$ R$83,50. Ok? Então, esse é o valor que ele vai pagar, né? Colocando a taxa de entrega, né? Colocando a taxa de entrega. Ok? Ó, próxima questão é uma questão do OBMAP. Eu vou dar um minutinho. 1 minuto. 1 minutinho, tentem responder aí. É só para montar a expressão, ok? 1 minutinho a gente já retorna, então. Retornamos aqui, muitas respostas, né? A maioria colocou x mais 4, talvez eu não tenha entendido. Tenta resolver essa para a gente conseguir entender. Então vamos lá. Letra A, perímetro de um quadrado. O perímetro é a soma dos lados. O perímetro de um quadrado é o quádruplo da medida do seu lado. Então eu vou chamar perímetro de P, quádruplo é 4 vezes L. Pronto, ou 4 vezes x, 4 vezes y. Na letra B, nós temos a área de um quadrado é o quadrado da medida do seu lado. Ou seja, eu vou chamar de área de A, L ao quadrado, algebricamente. As somas das idades de Luiz e Luísa é 16. Como Luiz e Luísa começam com a mesma letra, eu vou chamar Luiz de x e Luísa de y. Resulta em 16, poderia ser A mais B, assim por diante, né? E a última, a metade da raiz quadrada de um número é menor que o triplo desse número. Então, a metade da raiz quadrada de um número é menor que o triplo desse número.
A última era um pouquinho mais puxadinha, né? Mais complicada, né? É. Então, professor, a gente chega aqui agora no final da nossa aula. Obrigado pela participação de vocês. Amanhã tem a parte 3 da linguagem algébrica com mais atividades. Estará o professor Jonas aqui. E eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Boa aula aí para vocês.